Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto escatológico, escatologia, que legal, né? E nós vamos tratar de um tema muito interessante. Vamos começar um estudo sobre o Tribunal de Cristo. E essa é a primeira parte, o primeiro vídeo, que fala sobre essa temática tão importante, o Tribunal de Cristo. Nós temos como mensagem principal precisamos entender que todos os cristãos, todo verdadeiro crente será examinado diante de Jesus Cristo. Todo o verdadeiro cristão, o crente verdadeiro, aquele que acredita em Jesus, será examinado, ou seja, sofrerá um juízo diante de Jesus Cristo. Mas que juízo é esse? Que tribunal é esse? O que é verdadeiramente o tribunal de Cristo? Então são essas perguntas que nós vamos ter que responder através desse estudo tão especial. Vamos começar com o nosso texto-chave. O texto-chave é 1 Coríntios 3, de 9 a 15, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque esta estará sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, ou seja, perda, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Tá? Então aqui está falando sobre esse episódio tão importante que é a questão do tribunal de Cristo, desse juízo que nós enfrentaremos diante do Senhor. Tá bom? Então preste bastante atenção, vou ler outros dois trechos da palavra de Deus. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, a Bíblia diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E Romanos também, vamos ler Romanos 14:10. Romanos 14:10 fala: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ok? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui é uma palavra, se você estudar o contexto aqui, está falando sobre o julgamento dentro da igreja, ou seja, está falando para cristãos, crentes, verdadeiros crentes. Então, o que nós podemos aprender com isso de início, né? Todo cristão será examinado diante de Jesus Cristo. Estará diante de Deus, perante o tribunal de Deus. Qual é o significado desse tribunal? É interessante que a palavra tribunal, na palavra de Deus, nas línguas originais, tem dois significados principais. Primeiro significado, a primeira palavra que fala sobre tribunal é a palavra criterion, que vem até da palavra em português que a gente usa, critério, né? Criterion significa pôr à prova, julgar. Também criterion era um local, um lugar de julgamento. Também criterion pode ser traduzido como tribunal de juiz. Fala de uma espécie de local de julgamento, também de um padrão, de um critério de julgamento. Daí vem a palavra criterion. Segunda palavra
relacionada a julgamento, a juízo, a tribunal na palavra de Deus, é a palavra bema, que é a palavra usada nesses trechos que nós estamos vendo e que fala desse fato, desse momento especial da palavra de Deus, onde todos nós crentes enfrentaremos. A palavra bema. Bema, no original grego, significa plataforma elevada do juiz ou do presidente, de uma autoridade, né? Por exemplo, a legião romana tinha essa plataforma para que as pessoas que se destacassem nas guerras, o presidente, né, o principal ali, aquele que estava comandando os exércitos, as legiões romanas, destacasse os melhores soldados. Era uma plataforma elevada de destaque, de recompensa. Também, essa palavra bema significa assento de recompensa, ou seja, um local onde a pessoa era honrada, onde ela recebia uma recompensa pelo seu destaque, pelo seu empenho na guerra. Traz a ideia disso, proeminência, de dignidade, de autoridade, de honra, de recompensa. E é tudo isso que nós teremos no céu, se realmente formos cristãos fiéis, ok? Então, a palavra bema é a palavra que se refere ao tribunal de Cristo nesses trechos que nós estamos lendo. Então, esse é o significado da palavra tribunal na palavra de Deus. Ou pode ser criterion, ou então bema, como nós já vimos aqui, tá bom? Qual é a ocasião desse bema de Cristo, ou seja, desse tribunal de Cristo? Vamos ver que isso vai acontecer logo após o arrebatamento e a ressurreição dos santos. E o local será o céu, tá bom? Então será uma espécie de recompensa após a ressurreição dos justos, né? E o arrebatamento da igreja. Será a recompensa dada, né, para aqueles que receberem essa recompensa, essa dádiva, logo após o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos. Nós vemos isso claramente em 1 Tessalonicenses 4, fala desses dois momentos, ressurreição e arrebatamento, que vão ocorrer na volta de Jesus. E quando isso vai acontecer? Qual é a ocasião? Quando Jesus retornar à terra, né? A igreja já é vista como recompensada por Deus. Muito interessante, quando Jesus retornar à terra para reinar, no que a gente chama de milênio, reino milenar, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, já é vista como vencedora, como recompensada, como alguém, né, que praticou justiça. Está lá em Apocalipse 19:8. Vamos ler lá, Apocalipse 19:8. Apocalipse 19:8. A palavra de Deus fala: pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui a igreja já está vindo em glória com Jesus Cristo, retornando à terra com ele em glória, em graça, no que se chama a batalha de Armagedon. Ele vence os seus inimigos e estabelece o reino milenial sobre a terra. Então aqui a noiva, a igreja, já fala de atos de justiça, da justiça dos santos. A igreja já vem cheia de glória, da glória de Cristo, recompensada. Por isso esse bema de Cristo, esse tribunal de Cristo, acontece entre o arrebatamento e a volta visível de Cristo, que é o que a gente chama na escatologia de segunda vinda, antes da implantação do seu reino milenial. Tá? Então aqui a Bíblia fala em Apocalipse 19:8 de atos de justiça que sobreviveram ao exame, ao criterion de Deus e tornaram-se então a base do galardão dos santos. Esse galardão da igreja acontecerá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra, que é o que a gente chama de segunda vinda. Tem muita confusão dentro da escatologia, que é essa questão entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que acha que é o mesmo episódio, mas não é, né? Quem tem uma posição
pré-tribulacionista ou meso-tribulacionista acredita firmemente que a segunda vinda e o arrebatamento de igreja são dois momentos distintos, e é entre esses dois momentos que ocorrerá esse tribunal de Cristo, segundo a palavra de Deus. Então, serão galardões que a igreja receberá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra. Tá bom? Qual será o lugar do bema de Cristo? É o que nós veremos no vídeo a seguir. Então preste atenção, participe conosco e tenho certeza que você será tremendamente edificado. Qual será o lugar do bema de Cristo?